Lucas 18, versos de 9 a 14. Dia Nacional de Ação de Graças. Pelo que nós devemos ser gratos, afinal de contas, hein? Saúde é uma coisa pela qual nós devemos agradecer a Deus todo dia? É uma coisa que lhe deixa com o coração agradecido? A casa onde você mora, o fato de você ter um teto sobre você, é uma coisa que lhe dá alegria, é um motivo de gratidão diariamente? Sua família, não existe família perfeita, todavia, cada um de nós provém de uma família, você tem um sobrenome, sua família é uma coisa que lhe dá gratidão ao longo do seu dia? Sim ou não? O sim já foi um pouquinho menor, mas ainda teve sim. O seu emprego, para você que está empregado, evidentemente, ainda que não seja o emprego dos seus sonhos, mas de uma maneira ou de outra, é o emprego pela qual você consegue sustento, ainda que básico, é uma coisa que você agradece a Deus todo dia? Então, você é uma pessoa grata ao Senhor por todas essas coisas que Deus lhe dá? E se Deus lhe tirar isso tudo, você fica como? Se por um acaso, não, você falou que agradece pela saúde, não é isso? Você estivesse entravado numa cama, em hospital, você ia todo dia agradecer a Deus porque você está travado em uma cama de hospital? Não. Você ia pensar o seguinte, você ia pensar o que todos nós pensamos. Por que isso está acontecendo comigo, enquanto o bandido tem saúde lá dentro da cadeia? Bandido não fica nem resfriado dentro do presídio. Já eu que sou trabalhador, já eu que sou chefe de família, estou passando por isso. Você não pensa isso? Ou você muitas vezes pensa isso quando o mal lhe acomete? Quando você está desempregado e as contas chegam todo final do mês, você agradece a Deus porque seu nome está prestes a entrar na SPC Serasa? Estão percebendo como nós temos tantos motivos para agradecer, mas esses motivos são motivos profundamente voláteis, eles podem acabar na nossa vida. E aí você fica como? Olha o que diz a Escritura. Lucas, capítulo 18, a partir do verso 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, perfeitos, tudo em mim vai bem, e desprezavam os outros. Aquela criancinha lá do Teleton, que aparece lá e diz, eu estou bem, sou super feliz. Aí você olha na TV e diz, tadinho, né? Porque ele, coitado, né? Se ele soubesse a vida que qualquer pessoa normal leva, ele não ia dizer que é feliz. Ele é feliz de acordo com o que ele tem, tadinho. Ele só pode aquilo, então naquilo ele é feliz. Mas se ele pudesse fazer como nós podemos, ele com certeza ia ficar triste por ser como ele é. Você nunca pensou isso também? Aí vem uma parábola que Jesus conta em relação àqueles que confiavam em si mesmos e desprezavam os outros. 2 homens, presta atenção, subiram ao templo, na Alzira Brandão 3,5, literalmente subiram, com o propósito de cultuar. Um era religioso e o outro, meu amigo, era político. Já deu asco em você? É o que o povo de Israel sentia quando ouvia a palavra publicano. O outro, meu amigo, era membro da Alerj. Você ri? Era para estar todo mundo ajoelhado agora, intercedendo pela vida decisão. Você está rindo? Por isso que eles roubam a nós. Que eles fazem a maldade, a gente ri quando fala deles. 2 homens subiram na Alzira Brandão 3,5, com o propósito de um culto de ação de graças. Um era religioso
e o outro era da Alerj. O religioso, no culto, ora, sua igreja, posto em pé, orava de si, para si mesmo, utilizando as seguintes palavras: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, os políticos, os injustos e aqueles que infelizmente caem em adultério. E ainda bem que eu não sou nem mesmo como esse membro da Alerj. Eu jejuo 2 vezes por semana e eu dou o dízimo, não dou o dízimo do líquido, dou o dízimo do bruto. Já o membro da Alerj, estando em pé, já o político, já o membro do STF, já o empresário, já o assistente social, que deixa tantas crianças nos abrigos e por aí vai, já o médico que não quer operar algumas pessoas, como apareceu ontem no jornal da tarde, já o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas, de uma forma muito discreta, colocava a mão no peito e dizia: ó Deus, se inclina sobre mim, eu sou um pecador. Sabe o que Jesus diz? Digo a vocês que este, que ficou lá atrás, que botava a mão no peito, que nem ousava levantar os olhos no ambiente onde estava, e que tão somente dizia: Senhor, pesa a tua mão sobre mim, porque eu sou pecador, este desceu para a sua casa totalmente perdoado, e não religioso. Porque todo aquele que se levanta, vem algo na vida que deve colocar novamente seus pés no chão, deve colocar seus pés no humus, na terra. Daí a expressão humilhação. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, será trazido de volta à realidade. Mas todo aquele que vive sempre com o pé no chão, este sim, e só esse, tem condições de galgar caminhos elevados. Ora, se nós agradecemos a saúde, se nós agradecemos a família, se nós agradecemos o emprego, se nós agradecemos a moradia, e Jesus propõe uma parábola de um homem que orava para si consigo mesmo, agradecendo porque não era político, não era ladrão, porque tinha uma vida boa. E aí Jesus diz: digo a vocês, o ladrão saiu perdoado, o religioso foi como se não tivesse entrado. Quando eu li esse texto, tendo Jesus como minha referência de como devo viver, eu tomei um baque. E agora eu vou fazer como? O que eu devo agradecer a Deus, afinal de contas? Claro que eu posso agradecer a Deus pela saúde, mas no dia que a saúde me faltar, eu vou agradecer a Deus? Não. Vou ficar triste? No dia que eu não puder mais pegar minha filha no colo, vou agradecer a Deus? Não. Vou ficar triste. Você vai agradecer desgraça? Ora, mas se a vida nos traz coisas boas e coisas ruins, pelo que nós devemos agradecer? Aí eu comecei a buscar os motivos pelas quais Jesus era grato. Porque, ora, se Jesus é a minha chave de esquina, é a minha pedra angular, se Ele é a referência, se Ele diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, e nele está a vida, e ninguém chega ao Pai sem antes passar por Ele e nele ser, a quem eu vou perguntar as coisas às quais eu devo agradecer e quais são as coisas que eu não devo? Eu vou até Jesus. E aí, meu querido, se você trouxe papel e caneta, por gentileza, se você quiser anotar, anote. Se você não trouxe, está cadastrado na lista de transmissão do sermão pelo Zap, deve chegar no Zap por volta da segunda-feira. Se você não tem nenhum nem outro, preste atenção. Quais são as coisas que Jesus agradecia a Deus? Primeiro,
Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 11, verso de número 25. Motivos pelas quais Jesus era grato, circunstâncias na vida onde Jesus exalava a gratidão. Mateus capítulo 11, verso 25. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste às pessoas puras e simples de coração, aqueles que a sociedade chama de pequenos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém me conhece, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão eu, e aquele a quem eu quiser revelar o Pai a esta pessoa. Primeiro motivo que Jesus era grato na vida é pela oportunidade de conhecer e pela oportunidade de ensinar. Jesus é alguém que olha as pessoas puras e simples de coração e o que ele diz? Muito obrigado. Porque existe gente disposta a aprender. Muito obrigado, porque o conhecimento do Senhor se revela àquele que a sociedade diz que está impossível de receber qualquer tipo de instrução e de orientação. Vocês já imaginaram para Jesus como que era ser humano? Você já teve a experiência de ficar em um ponto de ônibus e esperar meia hora passar o ônibus? E quando ele passa, ele vem tão cheio que é óbvio que ele não passa nem na pista que você está. Já teve essa experiência? Já xingou o motorista? Não responda. Você é daquele que, se o ônibus não parou, você diz, deve ser Livramento, vai ser assaltado. Rapaz, gente, que coisa. Se não parou para mim, que sejam assaltados todos. Você imagina o que foi para Deus, onipresente, todo o universo convergindo dentro dele? O mesmo Deus que está com João mostrando a visão no Apocalipse, é o mesmo Deus que está conversando com Adão, que ao mesmo tempo está passando as tábuas da lei para Moisés, que está conversando com Josué, que está falando no ouvido de Samuel acerca da unção sobre o futuro rei que iria suceder Saul, chamado Davi. Um Deus que converge em todos os momentos da história, ao mesmo tempo, porque Ele é onipresente. Ele depende de um barco. Ele depende de um camelo. Para chegar em Jerusalém, ele tem que pegar emprestado um jumentinho. Um Deus que tinha acesso, e Ele é o próprio acesso, Ele é todas as coisas. Ele agora tem que pedir aos discípulos, peço emprestado aquele sobrado, porque nós vamos celebrar a minha morte lá em cima. Você seria uma pessoa paciente se estivesse no lugar de Deus? Por que Jesus era como Ele era? Porque gratidão muda tudo, meu amigo. Quando você não é grato, quando você é amargurado, nada para você está bom. Nada presta. Nada lhe apetece o coração. As suas palavras são somente palavras de agressividade. Por quê? Porque para você nada está bom quando na vida não há gratidão. Gratidão muda tudo. Você quer, por exemplo, saber por que as pessoas são invejosas? Porque não são gratas. Porque no dia que o indivíduo é grato por aquilo que tem, ele para de invejar o que o outro tem. Você quer saber por que as pessoas têm raiva de outras? Porque não são gratas. Porque no dia que o indivíduo começa a analisar a sua vida e reconhecer que, embora nada seja, tem muito para agradecer a Deus, que é o outro, senão alguém a ser servido. Mas quando não há gratidão,
você tem qualquer outro tipo de ão, murmuração, divisão, até palavrão. Primeiro motivo que deixava Jesus grato, motivo pelo qual Jesus era grato a Deus, era a oportunidade de ser uma referência de ensino a pessoas que a sociedade dizia que eram menos. Você tem tanto conhecimento, você tem nível superior, você tem ensino médio, você tem ensino fundamental, você talvez não tenha cultura formal acadêmica, mas você é uma pessoa tão sábia na vida. Não há nenhuma comunidade, não há nenhum grupo de pessoas que você possa ser uma referência de ensino ou de educação. Ou você vai cair naquilo que nos é mais cômodo, dizer o quê? Isso é a culpa do Estado. É o Estado que tem que prover isso. Segundo motivo que fazia Jesus ser grato ao Senhor, Mateus capítulo 15, verso de número 36. Mateus capítulo 15, verso 36. Jesus era grato a Deus pelo quê? Chamando Jesus os seus discípulos, verso 32, disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo, e não tenho o que comer, e não quero mandar embora esse povo em jejum, porque senão vão desfalecer pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças partiu e deu aos seus discípulos e estes ao povo. Jesus agradecia o alimento, ainda que o ambiente fosse de incerteza em relação ao dia de amanhã. Para comer hoje, tinha que multiplicar. E o dia de amanhã? Mas quem nós somos? Nós somos aqueles que são gulosos, que já estamos aqui pensando na ceia lá de baixo, se vai dar para todo mundo. Mas se não der para todo mundo, tem um sorvetinho em casa, deve ter um feijãozinho que a gente tira do congelador. Eu posso até dormir um pouquinho com fome hoje, mas na hora do café da manhã, amanhã eu arrebento. Eu vou até na padaria, vou acordar mais cedo. Não, vou fazer o seguinte, o café da manhã vai ser mais do mesmo, vai ser corrido, mas na hora do almoço eu vou até almoçar fora. Vou almoçar com o pessoal do trabalho. Tá, dia 24, vai ser difícil. Quando eu voltar eu vou comer um x-tudo na rua, que esse sim vem farto, e é 10 prata. Nós somos assim. A oração do Pai Nosso diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É só o que nós precisamos. Mas o que é que nós fazemos? Eu tenho que ter fartura. Se não houver fartura, Deus não é comigo. Jesus era grato por ser uma referência de conhecimento para os puros e simples de coração. Jesus era grato pelo alimento que chegava, ainda que houvesse desconfiança acerca do dia de amanhã. Terceiro motivo pelo qual Jesus era grato, abra sua Bíblia, Mateus 26, verso 27. Coisas às quais o coração de Jesus se enchia de gratidão. Mateus capítulo 26, verso 27. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue de uma nova aliança, derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Jesus, ele dava graças ao Pai, sabe pelo quê? Pela comunhão, mesmo em um ambiente onde todos haveriam de traí-lo. Como é que você vai para o seu trabalho, hein?
Você já vai armado, faca no dente. Só tem traíra, só tem peste, só tem tralha. Como é que você vai para o seu trabalho? Eu já estou por aqui com o patrão acha que é Deus. Como é que você vai para o seu trabalho? Seu trabalho é um ambiente de traição. Volta e meia tem gente furando tanto o seu olho que você tem que andar assim, meu amigo, fazendo sinal de Spectroman. Como é que você vai para o seu trabalho? Sabe como é que Jesus encarava todos aqueles que ao final iriam traí-lo? A seguir tomou um cálice, e tendo sido grato, e tendo dado graças, ele deu àqueles que iriam traí-lo, dizendo: podem beber, todos vocês, porque isto que está aí dentro, esse vinho, ele tipifica o meu sangue, mas é o sangue de uma nova aliança, que vai ser derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Ambiente de trabalho, como é que está a sua casa? Todo mundo também quer furar seu olho. Você está na fase de inventário, está brigado com seus irmãos, está na fase de rolo de imóvel. Como é que está o seu ambiente em casa? Sua família, eu duvido que é pior do que a família de Jesus. Em João 7, os irmãos de Jesus querem que ele vá a uma festa. Por quê? Porque essa festa vai ser ótima, não é isso? Querem que ele vá a uma festa, por quê? Porque nessa festa estão todos aqueles que querem matá-lo. Tua casa já chegou a esse ponto? Você fica vendo lá, Tijuca em alerta, onde que está tendo tiroteio? Fulano, vai lá comprar um pão para mim, mas vai nesse endereço. Tua família já chegou nesse ponto? Se não chegou a esse ponto, não está igual a família de Jesus em João 7. Como que Jesus lidava com o ambiente de traição e desconfiança? Isso aqui é meu sangue. Eu não brigo por causa disso, não. Minha causa é maior. Minha missão é maior. Eu sou maior. Vocês podem comer meu corpo e beber meu sangue à vontade. Tudo me irá bem. Motivo de gratidão, meu amigo. Jesus não andava totalmente armado. Pelo contrário, ele veio para se entregar. A palavra do Senhor ainda diz, quarto motivo pelo qual Jesus era grato ao longo de sua vida, abra sua Bíblia, Marcos capítulo 8, verso de número 6. Marcos capítulo 8, verso de número 6. Multiplicação novamente de alimentos, multiplicação do pão, multiplicação do peixe. Marcos 8, verso 6. Ordenou ao povo esse que não era povo judeu, mas ordenou ao povo que se assentasse no chão, tal como foi no deserto, quando o povo judeu recebia a ordem de sentar em grupos de 100 e de 50. E Jesus olha para um povo que não tem nada a ver com os judeus, e o que ele faz? Jesus agradece a Deus, tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu a seus discípulos, para que esses os distribuíssem, repartindo entre o... Sabe uma das coisas pelas quais Jesus era grato? A oportunidade de tratar como igual aqueles que a sociedade tratava como diferente. Jesus não defendia bandeira nenhuma, tudo para os romanos, tudo para os judeus, tudo para aqueles que não adoram Yahvé, tudo para aqueles que me adoram. Ele não levantava bandeira nenhuma, mas ele procurava tratar todas as pessoas iguais. Vem a mulher que foi pega em flagrante adultério, o que ele diz? Quem não tiver pecado, pode tacar uma pedra, mas ele fica na frente. E os homens vão se retirando, e ele pergunta, mulher, os homens que iriam lhe denunciar, cadê? Onde estão? Nenhum ficou. Também eu não vou te condenar não, minha filha. Vai embora e para com isso.
Não tem apologia ao sexo livre. Não tem apologia a por que não pegaram o homem com o qual ela estava adulterando. Jesus não levantava a bandeira. Ele só olhava quem estava sendo discriminado e tratava como igual. Só isso. Ele não privilegiava menos ou mais. Ele somente tratava igual. Com a outra mulher samaritana, chama lá seu marido. Não tem um marido. Ah, você é uma pessoa boa, você não mente não. Que tu já teve para mais de 6 homens, e o cara que tu está agora se deitando não é teu marido. E a mulher olha e diz, olha, o senhor é bom mesmo, o senhor sabe de tudo, vou chamar todo mundo para lhe ouvir. Jesus não faz apologia, pode transar com todo mundo, não. Jesus não disse, você está certa, minha filha, também não. Jesus continua conversando com a mulher, porque Jesus trata as pessoas como iguais. Só isso. Não levanta bandeira de nada. Ele estabelece um relacionamento onde a pessoa é vista como alguém que é amado. E conforme a pessoa vai amando Jesus, o Evangelho entra na pessoa e a pessoa decide se quer viver o Evangelho ou se torna-se um religioso. Só isso. Mas quando Jesus olha uma multidão de pessoas, ele trata essas pessoas como Deus tratou o povo de Israel. Jesus era grato ao Pai. Por quê? Pelas oportunidades que ele tinha de tratar como iguais aqueles que a sociedade gosta de tratar como diferentes. Só isso. Sem levantar a bandeira de ninguém. Lembra da história do centurião romano? Aquele centurião romano que de repente surge um pedido de um grupo de judeus, vai lá ajudar o servo do centurião, o rapaz que serve o centurião romano. Esse rapaz está doente, o centurião romano não vai saber viver sem esse rapaz. O senhor precisa curar ele, esse centurião é nosso amigo, ele até bancou a construção da sinagoga. E Jesus diz o quê? Bora. No meio do caminho vem um outro grupo dizendo o quê? Senhor, olha, o senhor vai desculpar, mas o centurião não quer que o senhor entre na casa dele, entendeu? O senhor sabe que, né? Poxa. Mas ele sabe que se o senhor der uma ordem, o rapaz pode ser curado agora. Ele tem essa consciência. E Jesus, olha a história, centurião romano, mandando curar um servo que o serve, e eu não posso entrar na casa para ver o que é o quê. Aí ele para, olha para as pessoas, o que ele diz? O que ele diz, igreja? Em verdade vos digo, nem em Israel eu achei uma fé como esta. Está curado o rapaz. Não levantou bandeira de nada, não pediu RG de ninguém, não pediu declaração de intenções de ninguém, apenas olhou uma pessoa. Era alguém doente e só. Pelo que Jesus era grato? Ele era grato pelo privilégio que o Pai lhe dava, de demonstrar a uma sociedade que todos aqueles que são tratados a menos ou a mais, devem ser tratados tão somente como iguais, sem nenhuma bandeira a ser levantada. Aliás, uma coisa que Jesus nunca fez foi levantar bandeira. E se houve alguma coisa que Jesus levantou, foi o seu próprio corpo, porque sempre falou só por si, nunca falou por grupo, diferente de hoje, onde todos nós gostamos de falar por grupos. Eu falo em nome dos negros. Eu? Não. Tem vezes que eu não consigo falar nem por mim. Quando eu estou em casa, que a minha esposa diz, Anderson Dias, já nem falo por mim, meu amigo, já fugi. Quinto e último motivo pelo qual Jesus era grato. Abra sua Bíblia, João capítulo 11, verso 41. João capítulo 11, verso de número 41. Jesus era grato, porque era uma referência de conhecimento em meio a pessoas puras e simples de coração. Mateus 11, 25. Jesus era grato pelo pouco alimento
em um mundo de total desconfiança pelo dia de amanhã, Mateus 15:36. Jesus era grato pela comunhão, mesmo em um ambiente de trairagem, Mateus 26:27. Jesus era grato, porque tratava como iguais pessoas que faziam distinções e faziam questão de querer se mostrar diferentes, e pessoas que tratavam outros que eram iguais como diferentes. Quinto e último motivo pela qual Jesus era grato, João capítulo 11, verso de número 41. Evangelho de João, capítulo 11, verso de número 41. Todos encontraram? João, capítulo 11, verso de número 41. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, observando aquele ambiente onde Lázaro foi enterrado, onde Lázaro estava atrás daquela pedra, e já percebendo qual seria o seu caminho dali a poucos anos, Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque o Senhor me ouve. Aliás, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu tenho que falar assim por causa da multidão presente, para que eles possam crer que o Senhor me enviou. Jesus poucas vezes fazia orações públicas, e quando fazia, somente o fazia para que as pessoas pudessem ligar ele à pessoa do Pai. Mas o motivo de gratidão dele nesse momento, que é um momento de luto, qual que é? Jesus agradece a Deus porque Deus o ouve. Você já tirou o dia para agradecer porque o Pai te ouve? Essas eram as coisas que permeavam o coração de Jesus. Por isso que, sendo Deus, não utilizou como usurpação ser igual a Deus, ante a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo. Por isso, porque os motivos pelas quais Jesus era grato não tinha a ver com saúde, com terreno, com casa, não tinha a ver com casamento, não tinha a ver com família, tinha a ver com serviço. A oportunidade de abençoar alguém me é motivo de ser grato a Deus. Fim. De tal modo que você hoje está aqui, mas a gente não sabe o dia de amanhã. A saúde hoje que você tem fantástica, ela pode acabar daqui a pouco. Sua casa quitada, uma beleza, sei lá, você pode ter que se desfazer dela. De repente vem uma fatalidade, seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, aquele que é a encarnação, seu objeto de amor, é levado ao Pai. E no nosso amor egoísta, quando o outro morre, o que a gente diz? E agora, o que vai ser de mim? Mas quem morreu foi o outro. Tudo pode acontecer conosco. Pelo que você vai ser grato? Seja grato pela oportunidade que o Pai lhe concede de ser uma bênção na vida de alguém. Jesus era grato por isso. E não é à toa que Jesus era Jesus. E talvez você diga: pastor, isso é uma coisa que eu nunca vou alcançar. É claro, você já determinou na sua cabeça que você não vai alcançar. Quando você diz que é impossível ser isto, você está chamando Deus de mentiroso. É isso que você está fazendo. Você está negando tudo pela qual você acredita. Você diz que está no caminho de Jesus. Você diz que é discípulo de Jesus. Mas se tudo que você ouve, você diz: Jesus mandou a gente ser assim, mas é impossível ser assim. Meu amigo, você está dizendo que Deus mente ao dizer que coisas ainda maiores você poderá fazer. Você chama Deus de mentiroso? Você acha que você não pode ser como Jesus? Você acha que Deus fica com esses jogos mortais, esse sadismo? Vou botar num nível impossível para ver todo mundo se ferrando. Você acha isso mesmo? Você acha que não pode ser assim?
Você realmente acha que Jesus, o status de Jesus é um status inatingível? Seria, se ele ditasse tudo isso do céu. Mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e com toda a verdade. Jesus não mente. Jesus ensina que você pode ser assim. Você quer ser assim? Se você quiser ser como Jesus, coloque-se